Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma introdução à parte de conectividade em grafos. A gente vai falar sobre alguns conceitos, vai ser uma aula bem cheia de definições, né? Vou passar também alguns probleminhas para vocês, mas na próxima aula a gente vai estar tratando desse assunto de conectividade. Então, conectividade tem a ver com as ligações, né? Claro, a ligação mais básica que existe no grafo é a ligação por aresta, né? Mas a gente vai estar vendo alguns tipos de conexões, que a gente pode chamar de conexões, que são compostas por várias arestas, né? Então, a definição mais básica, mais elementar que a gente vai estar vendo hoje é a definição de passeio. Então, o que é um passeio? Um passeio é simplesmente uma sequência de vértices do grafo, onde essa sequência, cada dois vértices consecutivos, eles estão ligados por uma aresta, certo? E esse passeio, ele, como está representado no slide, né? Pode ser um passeio iniciando no vértice V1, depois V2, V3, etc., até um determinado vértice VK. Onde nessa sequência, se eu pegar dois vértices consecutivos da sequência, eu tenho que ter uma aresta entre eles. Então, vamos ver aqui um exemplo de passeio nesse grafo, né, que a gente tem aqui à direita. Vou dar um primeiro exemplo de passeio. Poderia ser, vou chamar aqui esse passeio de P, poderia ser o vértice A, depois o vértice B, depois o vértice F, depois eu volto para o vértice B, depois o vértice A e depois o vértice D. Então, isso é um passeio, tá? É um exemplo de um passeio. Vou deixar aqui nesse canto. Então, vou do vértice A para o vértice B, depois do vértice B para o vértice F, do vértice F para B, depois até A e depois até D. Então, isso é um exemplo de um passeio, segundo a nossa definição. Outro exemplo, vou chamar aqui de P2. Poderia ter A, B, F, D, A. A, B, F, D, A. Outro exemplo de um passeio, certo? Vou dar um terceiro exemplo que a gente vai deixar aqui separado. Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa aqui no chat. Esse passeio é tipo essa aresta entre o vértice B e o E. Não, um passeio não é uma aresta, um passeio é uma sequência de vértices, né? É como se fosse... Você pode também pensar como uma sequência de arestas que são percorridas. E o Thiago Lima perguntou, não entendeu por que que volta para o B. Na verdade, o passeio, eu posso fazer o que eu quiser, certo? Não, sou eu que estou definindo o passeio. Eu voltei porque eu quis, tá certo? A gente pode pensar nisso daí como um conjunto de pontos. Se você quiser pensar num exemplo, né? Pode ser, você está passeando no parque, né? E aí tem vários pontos lá no parque. E aí você saiu percorrendo e fez esse percurso, tá certo? Então, é um percurso válido desde que eu sempre tenho que passar por arestas. O que que eu não poderia fazer aqui? Um exemplo no passeio que eu não poderia. A, F, E. Por que esse passeio não é válido? A, F, E. Vou até escrever isso aqui, ó. Vou escrever, mas vou riscar. Por exemplo, A, F, E seria um passeio válido? Não. Por quê? Porque não existe uma aresta AF. Eu não posso ir do A até o F, tá? Então isso aqui não é um passeio. Certo? Mas eu posso fazer, vou dar aqui um quarto exemplo, né? Posso fazer aqui, agora ele trocou aqui. Eu posso fazer aqui um outro passeio, B, F, E, D, F. Tá? Então, outro exemplo aqui de um passeio. São três exemplos, né? Porque o terceiro ali, na verdade, não valeu, né? Não é um passeio, tá? Então, tudo isso aqui são exemplos de passeio. Patrick deu aqui outro exemplo. Ó. Passeio B, C, C, B, B, A. Eu te pergunto, Patrick, do jeito que está colocada aqui a definição de passeio, né? Então, passeio é uma sequência de vértices, onde se eu pegar dois vértices consecutivos, eu tenho que ter uma aresta.
Será que eu posso fazer CC ou eu posso fazer BB aparecer no meu passeio? Não, porque eu não tenho aresta entre o C e o C. Eu não tenho aresta entre o B e o B. Certo? Tá, então a gente tem que se ater às definições, né? A definição é bem clara aqui. Ela serve justamente para deixar isso muito claro. Ó. A principal condição é que seja uma sequência de vértices, né? Uma sequência de vértices, onde se eu pegar o vértice I e o vértice I mais 1, o próximo vértice na sequência, eu tenho que ter uma aresta. Se não tiver isso daí, não é um passeio. Se tiver isso daí, é um passeio. Pode ser qualquer coisa que satisfaça essa nossa definição aqui. A definição de passeio é bem... pode ser muita coisa, certo? Tem muitas possibilidades de passeio que dá para fazer. Ó, o passeio P2 que eu coloquei aqui, ele começa num vértice e termina no mesmo vértice, né? O passeio P, ele repete a aresta BF, por exemplo, né? Ele vai de B para F, depois vai de F para B. Então, tem repetição de aresta. Então, o passeio é a definição mais permissiva, né? A gente vai já ver algumas definições mais restritas. Então, olha só. Então, acho que ficou claro, né? O que é um passeio. Algumas coisas alguns conceitos que a gente tem associados ao passeio. Esse meu passeio que vai do vértice V1 até o vértice VK, a gente chama o V1 de origem e chama o VK de destino do passeio, tá certo? Onde, em alguns casos, algumas situações, a origem pode ser o mesmo destino, certo? É o caso do passeio P2 que a gente desenhou, tá certo? Mas mesmo assim, a gente chama origem e destino, então, o vértice inicial e o vértice final. A gente também pode usar a seguinte notação. Eu posso falar no passeio V1VK, V1VK passeio, tá? O que quer dizer V1VK passeio? Quer dizer um passeio que vai do vértice V1 até o vértice VK. Então, por exemplo, esse passeio P, né, que a gente tem aqui, ele é um AD passeio, né? Ele é vou escrever aqui, ó, opa. Esse cara aqui, se a gente puxar, esse cara aqui, a gente pode dizer que ele é um A. Mas não era isso que eu ia pegar, não. Mas agora que eu peguei, eu vou deixar esse. É um A passeio, tá? É um passeio que vai de A até A, né? Se eu tivesse pego esse outro aqui, o passeio P, né? Ele é um AD passeio. Ele é um passeio que vai de A até D. Tá certo? Então, somente uma forma da gente se referir a um passeio, que a gente vai usar algumas vezes. Outra coisa, os vértices que não são nem a origem nem o destino, eles são chamados de vértices internos, tá ok? Então, em um AD passeio, né, naquele AD passeio P, quem são os vértices internos? B, F e A, né? São os vértices que aparecem ali no meio, tá bom? O tamanho de um passeio, ele é o número de arestas que são percorridas. O que significa uma aresta ser percorrida, né? Cada aresta liga um par de vértices. Então, se o meu passeio é ABF, BAD, né? Então, eu usei a aresta AB, a aresta BF, a aresta FB, a aresta BA e a aresta AD. Então, são 5 arestas que são percorridas ao longo desse passeio, tá certo? No caso do passeio P2, né? Do nosso exemplo aí, AB, BF, FD, DA. São 4 arestas que são percorridas no passeio P2. Então, eu escreveria, né, aqui que o tamanho do meu passeio P2, que está aqui no exemplo, né, eu tinha dito 5, né, 1, 2, 3, não, 1, 2, 3, 4, desculpe, são 4 arestas. Então, esse é o tamanho do passeio P2. Alguma dúvida aqui? Vocês estão acompanhando? Então, olha só. Professor, Oi. eu posso perguntar aqui? Pois não. Então, eu tô indo aqui nesse caso, né, no P2 que a gente percorreu. A gente vai da aresta A até a D.
aí conta uma, depois até a F conta outra, da B até a F contra outra, da F até a D contra outra e da até a. Aí forma, beleza, são 4. Uhum. Daí, no caso, eu não posso, por exemplo, se eu tivesse um passeio que retornasse, eu, por exemplo, fosse de A, passando por B, por F, por D, e depois retornasse por F, por B, voltando até A. Isso não seria válido? Foi a dúvida que eu fiquei. Ah, sim. Se você fala, por exemplo, se fizesse... vou tentar escrever aqui o que você acabou de falar. Aí você me diz se está certo, né? Tudo Seria bem. um quinto exemplo aqui, né? Ó, P5. Deixa eu colocar aqui em texto, que fica mais legível. Você está falando assim, ó, P5 seria A, B, F, D, F, B, A? Não sei se foi isso que você quis dizer. Isso, exatamente. Se isso seria válido. Aí eu peço para você olhar a definição, né? Vai ser válido desde que se encaixe na nossa definição. Então, o que a definição diz? É uma sequência de vértices. Isso aqui é uma sequência de vértices, até aqui tudo bem. E a outra condição é que entre dois vértices consecutivos da sequência eu tenho que ter aresta. Então, nesse caso, sim, né? Eu tenho AB, BF, DF, aliás, FD, né? DF, FB, BA. Todos são arestas, então pode, tá? Tudo que você fizer que respeite as arestas, então, resumindo, né? Um passeio é uma sequência de vértices em que eu só posso ir de um vértice para outro passando por uma aresta. Simples assim, tá? Tudo bem. Perfeito, Tudo obrigado. isso está valendo. E aí a gente tem esse conceito de passeio fechado, né? Então, o tamanho, né, a gente acabou de explicar. O passeio ser fechado significa que a origem e o destino são o mesmo vértice. Então, a gente tem dois exemplos aqui, né? Tem um exemplo do passeio P5 e do passeio P2, né? Nos dois casos, a gente começa e termina no mesmo vértice. Então, a gente diz que esse passeio aqui é fechado. Esse aqui é um passeio fechado, certo? Esse outro passeio P2 também é um passeio fechado. Do contrário, a gente diz que é um passeio aberto. A gente não costuma usar muito não essa expressão, mas passeio fechado, se a gente falar em passeio fechado, a gente está falando então que começa e termina no mesmo vértice. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa no chat. O Davi colocou aqui, ó, o passeio pode começar e terminar onde quiser. Pode, tá? Na definição de passeio, não está falando nada sobre nenhum tipo de limitação sobre onde é que começa e onde é que termina. Aliás, aproveitando para dar um exemplo de passeio, né? Mais um. Por exemplo, meu passeio pode ser só assim, ó. B. Isso aqui é um passeio? Vamos ver. É uma sequência de vértices? Só tem um vértice. Se eu pegar dois vértices consecutivos, bom, não tem dois vértices consecutivos, só tem um vértice, tá? Então, por vacuidade, né, satisfaz a definição. Eu posso ter um passeio que é um vértice só. Tudo bem? Qual a origem dele? B. Qual o destino? B. Quais os vértices internos? Não tem vértice interno, no caso, né? Porque só tem a origem e o destino. Qual o tamanho dele? 0. Não tem nenhuma aresta. Nenhuma aresta foi percorrida. Tá certo? E é um passeio fechado. Então, um exemplo aqui que ilustra aí vários desses conceitos. Tá certo? Alguma dúvida mais, pessoal? A gente pode passar adiante. Passar adiante, né? O Ângelo... o Ângelo ia perguntar alguma coisa? Pronto. Era sobre a parte dos vértices internos. São aqueles vértices que o passeio está percorrendo ali, né? Tirando a origem e o destino, ou inclui eles também? Não, justamente, não inclui. Né? Inclui. Não inclui. Eles são exatamente os vértices. Veja bem, você, para saber os vértices internos, é só você olhar os vértices que não são nem origem nem destino. Tá certo? Embora é possível, né? É o caso até aqui do
desse exemplo, cadê? Por exemplo, esse exemplo do passeio P, certo? Se eu olhar para esse cara aqui. A origem, né, que é o vértice A, ele também é um vértice interno. Bom, nesse caso, você pode ter a origem aparecendo como vértice interno. Mas olha só como é que eu defini aqui, né? Por isso que é bom a gente se ater à definição, né? A definição está dizendo que são esses vértices que estão aqui. É o vértice que vem logo após o primeiro vértice e até o vértice que vem antes do último vértice. Pronto, outra forma de definir. Quem são os vértices internos? São todos os vértices entre o primeiro vértice depois do vértice inicial até o vértice anterior do vértice final. Então, é outra forma de definir os vértices internos. É tudo aquilo que está no meio, né? No meio do passeio. Davi disse aqui que entendeu por que o P6 é um passeio. Bom, P6 é um passeio porque ele se enquadra na definição. A resposta mais simples que eu posso dar, né? Por quê? Porque não é uma sequência de um vértice, só que é um vértice só. Tem algum problema? Eu disse que a sequência tinha que ter muitos vértices? Não, né? Ela pode ser uma sequência com um vértice só, não tem problema. E outra, né? A segunda condição para ser passeio é que, se eu pegar dois vértices consecutivos, eu tenho que ter uma aresta entre eles. Nesse caso, isso está satisfeito porque eu não tenho vértices consecutivos, né? Eu só tenho um vértice. Então, está satisfeito, tá certo? Isso, Patrick. Não tem vértices internos no caso do P6. Vamos adiante. Vamos adiante para outro conceito aqui, que é o conceito de trímer. Então, olha só, vou até deixar aqui separado os outros exemplos que a gente tinha dado. Deixar aqui organizado. Então, organizei aqui os outros exemplos que a gente tinha, né? Uma trímer é um passeio sem repetição de arestas. Então, qualquer passeio que não tenha repetição de arestas, eu posso chamar de uma trímer. Vendo esses exemplos que a gente tem aqui, vocês poderiam me mostrar um exemplo de uma trímer? Será que algum deles é uma trímer? O Davi está dizendo, o ABC, G, E, F, D, A. Verdade. Eu não repeti nenhuma aresta, é uma trímer. O Vitor colocou aqui A, B, F, D, A, né? Dos nossos exemplos. O Vitor e o Thiago identificaram. P2, né? A, B, F, D, A também, né? Até mais simples, certo? O Ângelo deu um exemplo aqui. A, D, E, G, C, B, F. Tudo bem. Em nenhum desses casos eu tenho repetição de arestas, tá? O P4, vamos ver aqui o P4, o Matheus falou, né? B, F, E, D, F. Perfeito. É bom esse exemplo porque assim, BF, EDF, ele repete vértice, né? O vértice F é repetido, mas ele não repete aresta, tá? Então tudo bem, é uma trímer. Perfeito. Então essa é a definição de trímer. Tudo aquilo que a gente definiu para passeio, né? Veja bem, a trímer é um caso particular de um passeio, tá certo? Tanto é que a definição já é bem clara, né? Uma trímer é um passeio, só que é um passeio com algo mais, né? Um passeio sem repetição de arestas. Então, tudo que a gente podia falar de passeio, né? Por exemplo, origem, destino, vértices internos, tamanho do passeio, tá? Tudo que a gente podia falar a respeito de um passeio, a gente pode falar a respeito de uma trímer, tá bom? Todos aqueles conceitos que a gente falou se estendem por causa da trímer. Aí a gente tem agora a nossa outra definição, que é a definição de caminho. Então, o caminho, ele é uma trímer sem repetição de vértices. Então, olha só.
A gente já sabe que um trilho é um passeio sem repetição de arestas. Um caminho é um trilho, ou seja, ele é um passeio sem repetição de arestas, sem repetição de vértices. Em outras palavras, eu poderia definir um caminho é um passeio sem repetição nem de vértices nem de arestas. Perfeito? Então, será que a gente fez algum exemplo aqui que seria um caminho? Esse que a gente acabou de ver, o P4, ele não é um caminho, certo? Ele é uma trilha. Ó, BF, E, D, F. Então, eu repeti o vértice F, né? Então não é caminho. Caminho não pode ter repetição de vértice. Mas será que vocês me dão outros exemplos de caminho? Vamos ver aqui. Respondendo aqui pela ordem, tá? O Matheus tinha perguntado. Um vértice só não teria repetição de arestas, né? Verdade, Matheus. Um vértice só eu posso chamar de trilha. E posso chamar de caminho também. Porque não tem repetição nem de vértice nem de aresta, né? Já é um exemplo de caminho. O Lucas aqui tinha ajudado, né? Matheus, P6 é caminho, sendo só um vértice. Acabei de dizer, né? E o Thiago falou aqui o P6 também. Tá, beleza, o P6 né? Mas vamos lá, vamos pegar um mais complicado que esse. Me dê um exemplo aí de um caminho com 3 vértices. ABF. Show. Perfeito. BCG, né? Perfeito. Caminho. Tá? Então, a única restrição é que você não... Assim, não é que é a única, né? São 2 restrições. Não pode ter repetição de aresta, não pode ter repetição de vértices. Sendo assim, né? Sendo um passeio, né? Com essas características, ele é um caminho. Tá ok? Um é mais particular do que o outro, né? O passeio é o conceito geral de você sair percorrendo as arestas de um grafo. Você pode fazer o que você quiser, né? Pode passar pela mesma aresta várias vezes, o mesmo vértice várias vezes, né? Pode fechar ciclo, enfim. Você pode fazer o que você quiser no passeio, desde que respeite as arestas, tá? Na trilha, você já não pode ter repetição de arestas, tá? Então você pode até repetir um vértice, mas aí você não pode mais repetir uma aresta que você já tenha passado. E no caminho é mais específico ainda. Eu não posso repetir nenhuma aresta e não posso repetir nenhum vértice. Tá certo? Então acho que ficou bem claro aí esses conceitos, né? Tem ainda um terceiro conceito aqui, para a gente fechar esse início, né? Que é o conceito de ciclo, tá? Então acho até que é importante vocês terem atenção, porque assim, muitas vezes o pessoal confunde esse conceito. Então, olha só, eu defini da seguinte forma o ciclo. O ciclo é uma trilha fechada. Vamos ver se vocês entenderam bem aí os conceitos que a gente apresentou, tá? Vamos ver se vocês conseguem entender essa definição. Um ciclo é uma trilha fechada sem vértices internos repetidos. Uma trilha fechada sem vértices internos repetidos. Será que alguém pode me dar um exemplo de um ciclo nesse grafo? Com base nessa definição? Eita, já teve várias respostas aqui, né? A BFDA, porque eu já tinha dado para vocês, né? O P2, né? A BFDA, a BFD, a Rebeca falou a BFD, acho que ela esqueceu o A aqui, né? Porque assim, Rebeca, a trilha quando eu digo trilha fechada, quer dizer que vai ter que começar e terminar no mesmo vértice, né? Lembrando, passeio fechado, ou trilha fechado, ou caminho fechado, tem que começar e terminar no mesmo vértice. Se bem que caminho fechado não existe, tá? Porque eu não posso repetir o vértice. Só serve para passeio e trilha, desculpe aí. Paulo André que deu outro exemplo, talvez, vamos ver. B, C, G, E, F, B. Legal, Paulo, é isso mesmo. É um exemplo de ciclo. O Israel deu aqui A, B, C, G, E, D, A. Perfeito. Outro ciclo. Muito bom.
Patrick colocou aqui, porque o ciclo não é um subgrupo do caminho, mas sim da trilha, e por isso pode repetir o A. Verdade, né? Quando você fala subgrupo, né, você quer dizer um caso particular, né, mas deu para entender. O conjunto dos ciclos estão contidos, né, no conjunto das trilhas, perfeito. Ângelo Souza, né, DFED, cadê? DFED, perfeito. Então, vários exemplos, né? O Vitor aqui perguntando, A, B, C, G, E, F, B. Não, exatamente. Foi ótimo o Vitor ter perguntado isso aqui, porque às vezes o pessoal não faz essa confusão, tá? Olha só, se eu fizer A, B, C, G, E, F, B, é um ciclo? Não. Não é um ciclo. Por quê? Porque não é uma trilha fechada. Se não é trilha fechada, não é ciclo. Porém, a confusão que às vezes as pessoas fazem é porque é o seguinte, tem um ciclo contido nesse passeio, né? Tá? Mas não é a mesma coisa, ser ciclo e conter um ciclo. Tá bom? Mas foi ótimo o Vitor ter falado isso daí, porque o ciclo realmente aí é B, C, G, E, F, B. Só que esse ciclo está contido no exemplo que você deu. Tá certo? Legal. E aí a gente pode falar, bom, um ciclo é uma trilha fechada sem vértices internos repetidos. Consequentemente, uma trilha é um passeio, né? Então a gente pode usar aqueles conceitos de origem, destino, a gente pode falar de vértices internos e pode falar do tamanho do ciclo, né? Por exemplo, esse ciclo aqui que a gente chamou de P2, né? Qual o tamanho dele? ABFDA. Qual é o tamanho desse ciclo? Não, 0 não. ABFDA. 4. 4. Por que 4? Porque é a quantidade de arestas que são percorridas nesse ciclo, né? De A para B é uma aresta, de B para F é outra, de F para D é outra, de D para A é outra. Então faz 4 arestas, tá? Não existe ciclo de tamanho 0, nem existe ciclo de tamanho 1, nem existe ciclo de tamanho 2, né? Só dá para ter ciclo a partir de tamanho 3, né? Porque como é que eu faço para sair no vértice e voltar para ele usando menos do que 3 arestas, tá? É uma observação que eu acho que é importante de ter em mente aí nessa definição. Legal, pessoal. Então vamos adiante. Vamos para o... só uma observação aqui, mas acho que eu já tinha feito, né? Todas aquelas definições que a gente falou, né? De origem, destino, tamanho, se aplica a passeio, se aplica a trilhas, se aplica a caminho e se aplica a ciclos, né? A gente já falou isso daí. Então, olha só. Vamos falar outro conceito importante que está relacionado a essa parte de conectividade, que é caminho. Tá? O que significa um caminho ser mínimo, né? A gente vai se interessar normalmente por caminhos mínimos. Aí eu deixei aqui entre parênteses, né? Caminho mínimo em arestas, tá? Porque a gente vai ver lá na frente, em situações que o grafo ele tem pesos nas arestas, né? A gente vai ver uma noção mais geral de caminho mínimo. Mas por enquanto, tá? Para a gente um caminho mínimo entre dois vértices, ele é um caminho com menor tamanho. Simples assim. A gente já viu o que é um caminho, né? Um caminho é um passeio sem repetição de vértices nem arestas. Então, o que é um caminho entre U e V? Um caminho mínimo, né? É um caminho com o menor tamanho possível. Vamos ver aqui exemplo. Me digam qual é me digam qual é um caminho mínimo entre o vértice A e o vértice E. Um caminho mínimo entre o vértice A e o vértice E. A, D, E. Perfeito, né? 3 pessoas, o Lucas, o Matheus e o Eduardo, responderam. Eu tenho outros caminhos entre o A e o E, vocês concordam comigo, né? Eu poderia fazer o caminho A, B, F, E. É um caminho. Mas ele é mínimo? Ele já vai ter tamanho 3, né? E a gente acabou de ver um que tem tamanho 2, né? ADE, tamanho 2. ABFE, tamanho 3. ADFE, tamanho 3 também. Então, a gente observa que, na verdade, o menor caminho entre o A e o E tem tamanho 2, tá certo? Então, o conceito de caminho mínimo é simplesmente um caminho com menor tamanho
no grafo, certo? E aí, quando a gente tem esse conceito, a gente pode falar em distância. Então, o que é a distância entre dois vértices? É o tamanho do caminho mínimo entre eles. Então, a distância, a gente acabou de ver, né? A distância entre o A e o E, ela é igual a 2. Por quê? Porque existe um caminho mínimo. Aliás, o caminho mínimo que existe, como poderia ter mais de um, tá? A observação que eu faço aqui, não necessariamente só tem um caminho mínimo. Eu posso ter mais de um caminho mínimo. Deixa eu ver aqui um exemplo. Entre o A e o F, por exemplo, tá? Olha só. Entre o A e o F eu tenho dois caminhos mínimos. Eu tenho ABF e tenho ADF. Todos dois são caminhos mínimos. E todos dois têm o mesmo tamanho, que é 2, né? Então a distância entre o A e o F é 2 também, certo? Só mais um exemplo aqui de distância. A distância entre o A e o G, qual é? Me digam, por favor. O A e o G. Três, né? Entre o A e o G é 3, né? Tem mais de um também, certo? Pode ser A, B, C, G, A, D, E, G. Todos dois são caminhos mínimos. Então, eu já tinha usado aqui a notação que a gente usa, né? Que é a distância entre U e V. E só uma observação importante, que é o seguinte. Às vezes não tem um caminho entre um par de vértices, tá? Às vezes não existe o caminho entre um par de vértices. Por exemplo, vou aqui mostrar um exemplo, né? Se eu modificar aqui só um pouquinho esse gráfico e colocar, se eu acrescentasse aqui, ó, mais dois vértices. Vou chamar aqui de G, H, né? E o I. Vamos supor que o meu gráfico seja tudo isso aí, tá? Os vértices A, B, C, D, F, G, H, I. Qual é a distância entre o B e o H? Não tem caminho, né? Não tem caminho entre o B e o H. Então, a gente define, nesse caso, a distância como sendo a distância entre o B e o H, né? Vou voltar aqui de lado. A distância entre o B e o H é igual a infinito, tá? É infinito. Não tenho como colocar aqui o símbolo, né, do infinito, mas fica claro. A distância entre o B e o H é infinito. Por quê? Porque não tem caminho entre o B e o H. É uma convenção, né? Não é que é a convenção, a gente define dessa forma. Se não tiver caminho, a distância é infinito. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Bom, vamos adiante. Então, separei para vocês um exercício que é a chamada desigualdade triangular. Então, esse exercício eu vou querer a próxima aula, tá certo? O que diz a desigualdade triangular? Diz o seguinte: se você pegar três vértices, qualquer três vértices, não tenho nenhuma exigência, né? São três vértices no meu gráfico, U, V e W. Posso dar esses nomes para eles. Eu tenho a desigualdade triangular que é válida, ou seja, a distância de U a W mais a distância de W até V, ela é maior ou igual do que a distância de U até V. Tá certo? A gente pode pensar, né, tentar desenhar graficamente, né? Eu vou até fazer vou colocar aqui, só para tentar visualizar, mas eu vou dar um aviso a vocês aqui, ó. U, V e o W. Certo? Então, é como se aqui eu tenho a distância de U até W, a distância de W até V. Por que eu estou colocando essas arestas todas curvadas, tá? Porque isso aqui não é uma aresta, certo? Isso é um caminho. Eu não sei o que acontece aí no meio desse caminho, quantos vértices tem, por onde é que passa, né? Eu só sei que tem uma ligação, a distância entre U até W, distância de W até V,
isso aqui vai ser maior ou igual, vou até botar de outra cor, do que a distância entre U e V. Então, intuitivamente, né, colocando de uma forma intuitiva, não matemática ainda, é como se o custo que eu tenho para ir de U até W, mais o custo que eu tenho para ir de W até V, ele vai ser sempre maior ou igual do que o menor custo para eu ir de U até V. Tá certo? E por que eu quis fazer essa representação gráfica? Para avisarmos assim, essas representações gráficas de caminho, às vezes elas são traiçoeiras, porque nada impede que no caminho mínimo de U até W, por exemplo, tá? Então, só lá para esses dois aqui, né? O U e o W. No caminho mínimo que vai de U até W, nada impede, por exemplo, que eu passe pelo vértice V. Eu não sei. Pode ser que o caminho mínimo de U até W passe pelo vértice V. Então, isso é só um desenho, né? Resumindo, o que eu quero dizer. Não é porque eu desenhei dessa forma que o gráfico tem bonitinho lá 3 caminhos mínimos separados, né? O caminho mínimo de U a W, o caminho mínimo de W até V e o de U até V. Não necessariamente. Pode até ser que eu não tenha um caminho de U até V, tá? Existe essa situação. Então, nesse exercício, eu quero que vocês analisem quais são as possibilidades. Por exemplo, 2 casos possíveis. Um caso possível é o que a distância entre U e V é infinito. Ou seja, eles não têm caminho. É uma possibilidade, vocês concordam? Aí vocês vão me dizer o que acontece nesse caso. Outro caso, existe um caminho, né? Existe um caminho entre U e V. Nesse caso, o que acontece? Tá certo? Aí vocês vão pensar, vão separar os casos, né? E vão tentar pensar como é que em cada um deles a gente consegue chegar nesse resultado. Não, Patrick, não é simular um grafo, certo? Para testar. Quer dizer, você pode simular e deve simular, certo? Pode pensar vários exemplos, mas eu quero que você prove para qualquer grafo, tá? Então, usando argumentos parecidos com o que a gente viu nas demonstrações da aula passada. O Matheus perguntou aqui, ó, só para confirmar. A notação distância de W a V representa o caminho mínimo entre os vértices. O tamanho do caminho mínimo, certo, Matheus? A quantidade de arestas que existe no caminho mínimo, exato. Exatamente. Por isso, e aliás, você fez muito bem essa pergunta, porque o X da questão nesse exercício é que a distância de U até W, né, quando eu falo distância, eu já estou falando que é o menor caminho possível. Então, não dá para ter nada menor do que isso. Tá? Faz parte da solução dessa questão. Você vê, por exemplo, a distância de U até V é o menor caminho que existe para ir de U até V. Então, talvez você contornar, né, esse caminho, pegando o menor caminho de U a W, o menor caminho de W até V, bom, talvez não tenha como fazer melhor do que isso, tá certo? Mas pensem, né, tentem escrever, escrevam esse argumento, porque eu vou estar pedindo isso daí mais para frente no nosso teste, tá? Isso é algo que eu posso estar pedindo no nosso teste. O Thiago levantou a mão, né, Thiago? Pode falar. Professor, porque eu estava pensando aqui nesse problema e, tipo, eu comecei a pensar sobre, no caso de de não existir um caminho entre U e W e existir um caminho entre U e V. Poderia existir esse caso? Poderia, né? Porque aí, porque aí, se não existir um caminho entre U e W, ficaria U e W infinito. Ó, esse caso aí, vamos. Quer ver um exemplo muito simples que acontece isso aí que você falou? Ó, tá aqui, ó. O U tá ligado com o V. Aqui é uma aresta mesmo. E aqui o W separado. Tá aqui um exemplo onde acontece exatamente essa situação, né? Então, a distância de U a V é 1. E quanto é que é a distância de U até W? Me digam qual é a distância de U até W. Infinito. Só que infinito é maior do que 1. Tá? Infinito é maior do que 1, tá certo? Mas perfeito, é isso mesmo. Bom,
Então, esse aqui é um exercício para vocês pensarem. A gente vai voltar a falar sobre isso na próxima aula. Exercício 2, tá? Então, o exercício 2 também é sobre caminhos, tá? Eu quero que você mostre que um subcaminho de um caminho mínimo é sempre um caminho mínimo. Em outras palavras, né, colocando isso aqui de uma forma mais matemática, se você tem um caminho, um caminho dessa forma aqui, né, V1, V2, e aí vai, etc, até VK-1, VK, não sei quantos versos tem, né, é um K aqui genérico, tá? Então, se eu pegar um trecho, né, em outras palavras, o que está sendo dito aqui é o seguinte, supondo que esse cara é um caminho mínimo, tá? Então, a minha suposição é essa, né? Supondo que seja um caminho mínimo, tá? Então, eu estou supondo que isso aqui que eu estou colocando é um caminho mínimo. Tá certo? Essa é uma premissa, né? Já está sendo colocado assim na questão. Se eu pegar um trecho desse caminho mínimo, vamos supor, se eu pegar o trecho que vai de, vamos botar aqui, ó, V3 até, sei lá, VK-1. Se eu pegar esse trecho. Esse trecho ele vai ser um caminho mínimo de V3 até VK-1. Essa é a conclusão que a gente tem que chegar nesse exercício. Se eu pegar um pedaço de um caminho mínimo, esse pedaço que eu pegar, ele é um caminho mínimo entre a origem e o destino desse pedaço. Tá certo? Então é isso que está sendo dito, né? Aqui eu coloquei da forma mais matemática, né? Da seguinte forma, né? Ó. Se eu tenho um caminho P, que vai de V1, V2 até VK, que é um caminho mínimo, então se eu pegar um trecho, P e J, é o trecho que vai do vértice VI até o vértice VJ, né? Onde esse I e esse J tem que estar dentro do intervalo. Então, esse pedaço aqui é a minha conclusão. Então, esse pedaço é um caminho mínimo. Tá certo? A dica que eu dou para resolver essa daqui é que vocês façam, né, tentem fazer uma prova por contradição. Ou seja, se ele não for um caminho mínimo, o que acontece? Aí vocês vejam aí para encontrar uma contradição, né? É bom que vocês vão estar revisando esse assunto. Tá certo? Alguma dúvida aqui? Acho que não, né? Pois vamos adiante. Então vamos adiante. Acho que tem poucos conceitos agora pela frente, mas o próximo conceito é de grafo conexo. Então o que é um grafo conexo? Um grafo é conexo se entre qualquer par de vértices desse grafo existe um caminho. Do contrário, ele é desconexo. Acho que tinha uma figura aqui, tá aqui. Então aqui um exemplo de um grafo conexo, tá? Pega qualquer par de vértices aí, WZ. Tem um caminho entre WZ, tem até mais de um, né? Tem vários. Par WY, WX, XY, XZ, todos esses pares estão ligados por caminhos, né? Eu tenho um caminho entre qualquer par de vértices, tá? Então esse cara aqui não é conexo, certo? Então esse cara aqui, ele é conexo. Já o outro exemplo que eu vou dar aqui, esse grafo aqui à direita, né? Ele é um grafo desconexo. Por que ele é um grafo desconexo? Porque existem pares de vértices aí que não estão ligados por caminho. Por exemplo, B e F. B e F não estão ligados por caminho. F e C também não estão ligados por caminho. A e C também não estão ligados por caminho. Se você vê, né, é como se você tivesse três pedaços, e a gente vai já explicar o que são esses pedaços, ou como é que a gente se refere a eles. Tudo bem? Então aqui, esse grafo do lado direito é desconexo.
Posso continuar? Opa. Antes da gente ver o conceito final, para a gente fechar essa aula de hoje, a gente precisa do conceito de subgrafo, tá? Esse conceito é importante, a gente vai estar usando o tempo todo. Eu poderia até já ter dado na nossa aula passada, né? Mas deixei para essa aula nesse momento em que ele é necessário, tá? Olha só. Então, o que significa um grafo ser um subgrafo? Então, esse cara aqui, ó, vamos chamar ele de G, tá? Esse é o meu grafo G. É esse que está na frente aqui de vocês, tá? No slide. O que significa um subgrafo de G? Vou dar um exemplo. Subgrafo H de G. Dá um exemplo. Um exemplo 1 aqui. Subgrafo H de G. Eu posso pegar, por exemplo, os vértices de H. Eu posso pegar os vértices B, C, E, F. Posso pegar os vértices B, C, E e F. E posso pegar as arestas de H como sendo os pares BC, CE. Então, esse cara aqui, esse grafo H, que eu acabei de definir, ele é um subgrafo de G. Por que é um subgrafo de G? Muito simples. Porque o conjunto de vértices dele está contido no conjunto de vértices de G e o conjunto de arestas dele está contido no conjunto de arestas de G. Então, esse é um exemplo de um subgrafo. Certo? Outro exemplo de subgrafo. Um exemplo 2. Exemplo 2, subgrafo, vou chamar H2, né? Esse aqui H2 de G. Então, vou fazer assim, ó, B de H2, eu vou pegar A, B, D. E o E de H2, vou deixar vazio. Posso fazer isso. Por quê? Porque o vazio está contido, né? O conjunto de arestas vazio está contido no conjunto de arestas de G, que não é vazio, né? Tem várias arestas aí. Tem 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. Certo? Então, pessoal, para ser subgrafo, basta ser conjunto de vértices contido no conjunto de vértices do grafo maior, conjunto de arestas do subgrafo contido no conjunto de arestas do grafo maior. Eu posso ter, por exemplo, um subgrafo que é um vértice só. Posso. Só o B, por exemplo. Posso. É um subgrafo. Por quê? Porque esse vértice B está contido nos vértices e a aresta, que é nenhuma, né? Está contido, o conjunto vazio está contido no conjunto de arestas. Tá claro para vocês? E aí, um outro conceito, né, que vamos dizer mais específico, tá? Um outro conceito, isso é um subgrafo qualquer, né? E a gente tem um tipo de subgrafo que a gente chama de subgrafo induzido, né? Que ele é um subgrafo com uma propriedade a mais, tá? Então é o seguinte, nesses dois exemplos que eu dei aqui, se você olhar, o subgrafo H, né? Eu peguei os vértices B, C, E e F. Vocês concordam que tem algumas arestas que estavam no grafo original que eu não coloquei no meu subgrafo? Eu peguei só duas arestas, né? Que foi a BC e a CE, né? Então, eu peguei a aresta BC e a CE. Mas no grafo original eu tinha uma aresta entre o B e o F, entre o F e o E, e entre o F e o C. Essas arestas eu deixei de fora no meu subgrafo. Certo? Quando eu pego um subgrafo induzido, isso não acontece. Então, no subgrafo induzido, eu vou pegar um conjunto de vértices e vou recuperar todas as arestas que tinha no meu grafo original entre aquele conjunto de vértices. Então, se eu quiser transformar esse cara aqui no subgrafo induzido, ó, se eu quiser transformar esse H aqui no subgrafo induzido, eu não posso pegar esses quatro vértices, B, C, E e F, e deixar de lado essas arestas aqui, ó, BF, FE,
e FC. Agora sim. Agora eu peguei esses 4 vértices e peguei todas as arestas que eu tinha no meu grafo original entre eles. Então isso é o que significa ser um subgrafo induzido, induzido pelo conjunto de vértices. Tá? Inclusive uma forma de você, por exemplo, posso dizer assim, o subgrafo induzido pelos vértices A, D e F. Só existe um subgrafo que é induzido pelos vértices A, D e F. Qual é? É esse cara aqui, ó. Como se eu pegasse esse pedaço aqui, ó. Subgrafo induzido é como se eu pegasse realmente um pedaço com todas as arestas que eu tiver dentro desse pedaço, tá? E colocar nele. Tá claro? Subgrafo induzido. Esse H2 aqui, não é subgrafo induzido? ABD. Me respondam, por favor, né? Esse subgrafo H2 que eu dei, ele é um subgrafo induzido? Se não, né? Que arestas faltam? Que arestas eu teria que colocar para ser um subgrafo induzido? Com esses vértices A, B e D. Eu acho que ele é válido, sim. Ó, A, B e D, com conjunto de arestas vazio, ele é um subgrafo. Ele é válido como subgrafo, mas não como subgrafo induzido. Porque para ser subgrafo induzido, eu não tenho uma aresta lá no meu grafo entre o A e o B. Eu não tenho uma aresta no meu grafo entre o A e o D. Então, se eu pegar esses 3 vértices, eu tenho que colocar essas arestas também. Não posso deixar elas de lado. Então, o pessoal respondeu bem aqui, né? Ó. O Jorge, né? Respondeu. Aguiar Felinto. Certo? Acho que o Patrick também. Falta as arestas, Ângelo, né? Faltam algumas arestas para ser induzido. Tá? Então, quando é subgrafo induzido, nenhuma aresta que poderia existir entre aqueles vértices no grafo original, ela não pode ficar de fora. Nenhuma aresta que existisse, aliás, né, no grafo original, ela pode ficar de fora entre aqueles vértices. Certo? Eu só posso escolher os vértices, mas as arestas, todas que tivessem entre eles, eu tenho que colocar. Acho que ficou claro. Bom, então, são 2 definições importantes, a gente vai estar usando bastante, tá? Mas eu introduzi elas aqui nesse assunto, né? Esse conceito de subgrafo ele nem é um assunto diretamente ligado à conectividade, mas eu introduzi por causa da nossa definição para a gente fechar a nossa aula, que é a definição de componente conexo. Então, olha só. O conceito que a gente precisa entender aqui, para começar, né? É esse aqui, ó. Um subgrafo. Então, preciso saber o que é subgrafo, por isso que eu falei para vocês. O subgrafo H, ele é conexo maximal. Vejam bem, ele é conexo maximal. Deixa eu grifar isso aqui. Se ele é conexo, obviamente, né, o nome já está dizendo. E além disso, o que esse maximal quer dizer? Maximal quer dizer que ele não está contido em outro cara que seja conexo. Então, ele é um grafo que é conexo e que não está contido dentro de outro grafo conexo. Maximal nesse sentido. Quer ver? Vamos ver aqui um exemplo. Se eu pegar esse grafo aqui, tá? Aí pegar esse subgrafo aqui, ó. AB. Com o vértice AB e a aresta AB. Isso é um subgrafo. É um subgrafo conexo? Hein, pessoal? Sim, né? Mas eu pergunto, existe algum subgrafo conexo que contenha ele? Será que ele está contido em algum subgrafo conexo? Se sim, né? Qual seria esse subgrafo? Tiago respondeu que não. Mas a resposta é sim, viu, Tiago? Olha só.
Vou colocar de outra cor aqui para... Ele está contido no ABE. Perfeito, Jorge. Olha só. Se eu olhar para esse cara aqui, ó, vou botar de outra cor aqui, ó. Esse outro subgráfico que eu coloquei de vermelho, ABE, ele é conexo? Ele é conexo, né? E ele contém aquele subgrafo AB? Contém. AB é subgrafo de ABE, nesse caso. Tá certo? Então, o meu subgrafo AB, ele é conexo, mas ele não é maximal. Ele não é maximal por quê? Porque ele está contido em um subgrafo conexo. Por outro lado, o subgrafo de vermelho, né, o subgrafo ABE, ele é conexo, mas ele não está contido em nenhum outro, contido propriamente, né, em nenhum outro subgrafo. Perfeito? Claro isso daí? Não, Jorge, ser conexo a gente definiu da seguinte forma, é ter um caminho, né? Não é uma aresta, não. É ter um caminho, basta ter um caminho entre qualquer par de vértices. Então, nesse caso aqui, o AB e o R é conexo porque o B e o R estão conectados por um caminho. Não, Israel. O ABE é um subgrafo maximal do grafo inteiro. Certo? O AB não é subgrafo maximal de nada. Por quê? Porque ele está contido dentro de outro subgrafo conexo. Então, não pode. Intuitivamente, pessoal, um subgrafo conexo maximal é um pedaço conectado que não tem mais nada para acrescentar aí, certo? Tentando colocar aqui da forma mais intuitiva possível, né? Então, se eu dissesse para vocês que esse pedaço aqui, ó, se eu quisesse dizer, pessoal, esse cara aqui que eu destaquei agora aqui, deixa eu dar outra cor, né, para não ficar confuso. Vou botar aqui de laranja. Olha só, esse cara aqui que eu coloquei de laranja, se eu disser para vocês, esse cara é um subgrafo conexo maximal. Aí vocês vão dizer, não é. Por quê? Porque ainda tem um vértice que eu posso acrescentar aqui, que é o vértice D, né? Onde esse subgrafo ainda ficaria conexo. Então, vamos acrescentar ele. Dá para acrescentar mais algum vértice aqui dentro desse pedaço laranja, de maneira que ele continue conexo? Não dá. Tá certo? Então, é exatamente uma componente conexa maximal. Tem 3 componentes conexas maximais aqui. Essa de vermelho, essa de laranja e, por último, né, essa que é formada só pelo vértice F, porque aqui não tem... o vértice F sozinho ele é uma componente conexa, né? Eu tenho um caminho do F para ele mesmo, um caminho de tamanho 0. É conexo. Mas eu não posso acrescentar nenhum outro vértice nisso daí, de maneira que permaneça conexo. Como é que é aqui? O pessoal falou bastante coisa. O Matheus falou, acho que dá para reduzir em subgrafos conexos, mas não subgrafos maximais, conexos maximais. O que você chama de reduzir, né? Não sei se eu entendi. Não dá para reduzir. Não é reduzir, não, é aumentar. Eu usaria o contrário que vocês estão usando aí, aumentar. Não dá para aumentar. Se o subgrafo ele for conexo maximal, eu não consigo mais aumentar ele. Não dá para acrescentar mais nada. De modo, e continuando conexo. Tá certo? Acho que talvez vocês estejam captando a ideia, mas essa expressão reduzir eu acho que não é o correto. É aumentar. Se eu olhar para esse vermelho aqui, o A, B e o E, ele é maximal por quê? Porque eu não tenho como acrescentar mais nenhum vértice aí dentro sem tornar ele desconexo. Tá bom? Então, pessoal, esse aqui é eu sei que é um pouco difícil essa ideia de conexo maximal, né? Mas depois que a gente entendeu, eu posso falar em componentes conexas,
Então, o que é uma componente conexa do grafo? É exatamente um subgrafo conexo maximal, que a gente acabou de definir, tá certo? Então, esse grafo aqui que eu dei de exemplo, do lado direito, né, ele tem 3 componentes conexas. 3 componentes conexas. A de vermelho, laranja e amarelo aí na imagem, tá certo? E o número de componentes conexas dele, portanto, né, que é essa letra θ de G, né, letra grega, né, θ. Θ de G nesse caso aqui, ó, θ de G é igual a 3. Certo? Θ de G é igual a 3. Então, o número de componentes conexas é a quantidade de subgrafos conexos maximais que eu consigo encontrar. Certo? Se o meu grafo for conexo, né? Vamos ver se o grafo fosse conexo. Vou voltar aqui no slides. Por exemplo, esse grafo aqui, do slide anterior, né? Me digam aí os vértices de um subgrafo conexo maximal dele. O que seria uma componente conexa aqui? Um subgrafo conexo maximal. Ninguém? A, B, C, D, E. O F ficou de fora, Thiago? De propósito ou sem querer? Teria que ser o grafo inteiro, tá? Mas vamos explicar aqui por quê. Ó, o Thiago tinha respondido aqui. Se eu pegar o A, B, vou destacar aqui, ó, desenho. Se eu pegar, vamos supor que eu pegue todos esses aqui, menos o F, tá? É como se o F ficou de fora aqui da minha seleção. O F não pode ficar de fora, tá? Então, isso. Se eu pegar só o A, B, C, D, E, é um grafo conexo, é um subgrafo conexo, perfeito. Mas ele não é maximal. Por que ele não é maximal? Porque eu posso aumentar esse conjunto e ele vai continuar sendo conexo. Eu posso colocar o vértice F. Então, na hora que eu colocar o vértice F, eu continuo com um subgrafo conexo. Aí agora sim ele é maximal, porque não tem mais nada que eu possa acrescentar. Eu já estou com o grafo inteiro, tá certo? Então, esse grafo, ele só tem uma componente conexa. Não é nenhuma surpresa, né? Porque ele é conexo, o grafo inteiro é conexo, tá? Então, nesse caso aqui, eu digo que o θ desse grafo, θ de G, é 1. E só tem uma componente conexa. Legal? Bom, pessoal, então, Opa, Thiago. Acho que o Thiago ainda tinha alguma dúvida. Pode falar. Todo grafo conexo vai sempre ter esse θg 1? Exato. Perfeito. E todo grafo desconexo vai ter sempre θ de G maior do que 1. Tem que ter pelo menos 2, né? Para chamar de desconexo. Pode ser 2, 3, 4, pode ser quantos quiser, mas se for conexo só tem uma componente, se for desconexo tem mais de uma componente. É isso. Então, olha só, para a gente finalizar, um exercício. Exercício exatamente sobre essa questão de grafos conexos, desconexos, componentes conexas, tá? Então, para mostrar o seguinte, se eu pegar uma aresta do meu grafo, qualquer grafo, se eu pegar uma aresta do meu grafo e considerar o grafo que eu obtenho removendo essa aresta, então, olha só, quando eu falo aqui o θ do G menos E, né? É o número de componentes do grafo G removendo essa aresta E. Tá certo? Então aqui eu estou falando G menos E
é o grafo G com remoção da aresta E. Então, só para deixar isso bem claro, né? É o grafo G com remoção da aresta E. Então, o que eu estou pedindo para mostrar é que quando você remove uma aresta aqui do grafo, o número de componentes ele vai estar entre o número de componentes de G mais 1 e o número de componentes de G. O que quer dizer o seguinte, se eu remover uma aresta do grafo, o número de componentes ou ele aumenta em uma unidade ou ele permanece o mesmo. Tá? É outra forma de dizer essa afirmação que está sendo colocada aqui. Certo? Então, eu quero que vocês mostrem isso. Né? Vocês vão testar alguns exemplos para se convencerem e tal. E aí eu quero que vocês pensem no argumento para explicar por que isso aqui acontece. Essa é a primeira parte do exercício. E a segunda é para mostrar que, se ao invés de remover uma aresta, eu remover um vértice, aí essa desigualdade ela não vale. Tá? A desigualdade que está colocada no item A. Tá certo? Ou seja, essa desigualdade, né, de dizer que se eu remover uma aresta, o número de componentes ou aumenta em uma unidade ou ele permanece o mesmo, eu não teria como falar uma versão análoga, né, para arestas. Aí vocês vão ter que mostrar que se existem situações, né, vocês podem mostrar isso dando um contra-exemplo. Né, para você mostrar que uma coisa não é verdade, você pode usar um contra-exemplo. Você pode dizer, existe esse grafo aqui, você vai me passar lá um grafo, onde se eu remover determinado vértice, vamos supor, o número de componentes aumenta muito mais do que a unidade. Ou quem sabe até diminui, né? Não sei. Tá? O fato é que você tem que achar uma maneira, um grafo, né, que viole essa desigualdade no caso da remoção do vértice. Tá certo? Então esse é outro exercício que a gente vai estar considerando no nosso teste, tá? Que a gente vai aplicar logo assim que a gente terminar esse assunto de conexidade. Então é isso, pessoal. A gente encerra a nossa aula por aqui.